Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer um jeito diferente. Vou direto ao que vocês, digamos assim, não que erraram, mas uma observação que eu gostaria de fazer para vocês. É a respeito da entrevista. Primeiro, vamos à estrutura de uma entrevista na internet, tá? Ó, essa é a cara do site, tá? Ó, normalmente as entrevistas em sites, elas não são, não tem os blocos muito uniformes, né? Sempre tem uma imagem, aparece umas propagandas, enfim, é assim que funciona. Bom, vamos lá, ó, tô online, tô mostrando para vocês como vocês viram no celular. Primeiro, quem entrevistamos tem uma apresentação dele, tá? Toda a formação que ele teve é o Pedro Savino. Aí ele vai. A primeira pergunta tem a ver com o que eu também perguntei para vocês. Qual foi a trajetória que ele teve? Toda a entrevista ela fala de, de tudo a respeito da vida dele. Mas é na primeira pergunta que o repórter faz que você vai encontrar a trajetória, tá? Porque ele começa a dizer desde lá da época da escola, né? Que ele já andava com os nerds. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse trechinho, ó. Com os nerds comecei a jogar RPG e o TCG. E aí ele vai nos falando, ó, durante a adolescência, essa pluralidade de interesses me fez entrar numa banda como vocalista, começar a estudar música. Aí vocês ficam perguntando, nossa, por que será que isso tem a ver com a entrevista? Porque, pessoal, para se ser uma pessoa que desenvolve jogos, ela tem que ter uma habilidade também artística, porque é uma arte. O jogo envolve a trilha sonora, envolve o desenvolvimento do desenho, então tem que efetivamente ser uma pessoa muito criativa. Então não basta ter só a tecnologia, também tem que ser bastante criativo. Então, gente, só uma observação. Quando o entrevistador ele responde, ele coloca em primeira pessoa. Então ele diz assim, ó: "Mais tarde prestei vestibular para ciências da computação e passei". Os verbos está conjugado na primeira pessoa. Quando você vai dizer algo para o professor, que você tem que passar isso para a terceira pessoa e não copiar o trecho. Você vai dizer que na adolescência ele andava com os amigos nerds, é, em seguida ele entrou no vestibular, não cursou o primeiro ano das ciências da computação, trancou a matrícula, passou a fazer o curso na PUC de designer, e assim você vai relatando, tá? Não precisa necessariamente colocar aqueles comentários que ele fala aqui, por exemplo, olha, até aquele momento não havia ligado os pontos, tinha conhecimento em som e música, gostava de jogos, sabia programar e meus desenhos e pinturas estavam começando a receber elogios. É um tipo de parte da pergunta que não há necessidade. Eu quero a trajetória, né? Quais foram as ações, assim, que ele foi fazendo até chegar no que está hoje. É isso. Então, uma próxima entrevista que com certeza será trabalhado nas aulas do Centro de Mídias, sem sombra de dúvida, eu quero trazer uma entrevista, mas eu quero que vocês não copiem o trecho. Eu quero que vocês escrevam com as suas palavras, tá? Não é bem com as suas palavras, desculpa, mas que transcreva em terceira pessoa sem copiar da entrevista. Segunda questão: quais competências você julga importante para alguém atuar nessa área? Aí entra, pessoal, as habilidades e competências socioemocional, tá? Antes de tudo, qualquer pessoa que queira atuar na área deve amar jogos, conhecer os mais diferentes games. Ele fala também o profissional deve ter a capacidade de perceber as nuances do game design. Nuances tem a ver com o gráfico, tá? Tem a ver com as cores que ele coloca. Então ele tem que ter essa sensibilidade.
Por isso ser sensível, tá bom? Que mais? Ele fala paciência, tempo e principalmente muito amor e prática. Então, se a gente pensar nas habilidades socioemocional, quando ele fala de paciência, de amor, de praticar, a gente não pode falar que ele tem que ter o quê? Perseverança, que ele precisa ter foco, que ele teve isso, né? Era isso que eu queria que vocês percebessem. E não apenas transcrever a resposta, tá bom, meus amores? Mas estou muito feliz porque, de uma maneira geral, vocês melhoraram muito. Beijo!